Irmãos, quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias aí em duas cartas de Paulo. Carta de Paulo a Colossenses e carta de Paulo aos Coríntios. Ou seja, nós vamos abrir aí em Colossenses 2:8 e 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Ok? Acredito que hoje, em parte, eu vou estar dando por encerrado, por um tempo, a aula de seitas e heresias, porque já tivemos várias aulas, né? A última da quarta-feira passada foi sobre o Espiritismo. Foi muito produtivo, foi muito bom, né? E esse tempo, claro que não dá para a gente dar uma aula completa mesmo de uma seita, porque é muita coisa, tá entendendo? É muita coisa, é muito tempo. Quando estamos estudando ciências da religião, por exemplo, numa faculdade, certo? Uma aula dessa dura um semestre inteiro, é muita coisa. Não é uma coisinha assim, um tempo que a gente tem aqui, não sendo insignificante, porque nós tiramos aqui um tempo resumido e aí eu trago apenas aquilo que é básico, tá certo? No mais, aquilo que for necessário, que você achar que precisa aprofundar mais sobre a seita que você estudou aqui, você pode fazer pesquisas. Existem bons livros de seitas e heresias. Hoje em dia as pessoas não precisam nem mais comprar livros, é só você colocar no Google, certo? E você encontra até um livro inteiro sobre seitas e heresias, para você se aprofundar mais, certo? Mas faz necessário a gente estar estudando esses assuntos nesse tempo, por conta de tantas crenças que estão se multiplicando, que estão crescendo. As seitas, elas estão se multiplicando, elas estão crescendo cada vez mais, e por incrível que pareça, né, elas estão arrebanhando muitos crentes das igrejas. As seitas, elas estão arrebanhando com seus ensinamentos errados, certo? Com suas distorções à Bíblia, elas estão levando as pessoas à heresia, aos erros da palavra de Deus, tá bom? Então aí em Colossenses 2:8, preciso que os irmãos me ajudem para a gente fazer o mínimo de barulho e ao mesmo tempo, certo? E ao mesmo tempo a gente, quando for fazer uma pergunta, fazer perguntas que realmente estejam dentro daquilo que a gente está estudando, tá bom? Para não fugir muito do assunto, tá? Mas pode perguntar, que seja dentro do assunto que estamos tratando. Olha, afirma assim: é interessante que essa igreja ela tinha uma dificuldade, para a gente poder entender o pensamento do autor da carta. Essa igreja tinha uma dificuldade, ela fazia culto aos anjos, ela não fazia culto a Deus, está entendendo? Ela fazia culto aos anjos. Ela especificamente, os colossenses, eles pegaram uma heresia, uma mentira doutrinária, em que eles deveriam prestar culto aos anjos. E nós sabemos que os anjos são criaturas de Deus, e não se deve prestar culto às criaturas de Deus, nem a ser humano, nem a ser angelical, nem a objetos, amém? Nem a animais, absolutamente nada. O culto é prestado a Deus, em espírito e em verdade. Deus é espírito, não tem forma corpórea. Revelou-se em forma de corpo na pessoa de Cristo. Então nós temos que ter muito cuidado para não estar prestando culto aos anjos, né? E como é que eu presto culto ao anjo? Muitas vezes dando total ênfase, dando total energia, atenção, entendeu? Oração, total
total adoração. Às vezes não se chama adoração, mas tem um conteúdo na pessoa de sempre buscar alguma coisa voltada aos anjos. Ela não fala outra coisa, são os anjos. Essa pessoa está prestando um culto de idolatria aos anjos. Era o que estava fazendo os colossenses. Então ele diz assim, 2:8: Tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Tenham cuidado, vou repetir, tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Vou aqui para você tentar ver se você assim consegue iluminar-se pelo Espírito Santo, certo? Porque a palavra não é revelação para nós, já foi revelado tudo. A palavra não é iluminação, certo? Quando você entende um texto, se chama iluminação. As pessoas confundem muito hoje iluminação por revelação. Revelação, já tudo foi revelado. Vocês estão entendendo? Todas as coisas já foram reveladas, tá? Nós estamos aqui no momento de iluminação, ou seja, entendimento do que Deus quer fazer para nós. Então, no entendimento hoje popular, esse versículo se atribui da seguinte forma, preste bem atenção, da seguinte forma, é que algumas linhas de igrejas evangélicas, ela lendo esse texto, ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer assim, olha, que tradições humanas deste mundo são pessoas que estudam e com sua própria inteligência traz o ensino. Você está entendendo? Mas veja bem, meu irmão, muitos pastores sérios dizem a mesma coisa. Todo pastor sério diz a mesma coisa. O que não é sério diz não. O que é sério diz a mesma coisa. Todos, sem exceção. Que texto sem contexto é um pretexto para a heresia. Tá certo? Calma aí, por favor, que está aqui me atrapalhando um pouquinho o raciocínio. Aí demora mais, né? Mas atrapalha, viu? Aí o raciocínio vai embora e aí fica demorando um pouco, né? Então, meus queridos, a questão é: o texto sagrado sem contexto, ele vira o quê? Um pretexto para a heresia, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então hoje eu vou falar sobre o movimento chamado igreja local, certo? A igreja local. O que é esse movimento? Eles chamam de igreja local, uns chamam de igreja dos irmãos, e outros conhecem esse movimento, essa seita, esse segmento pela editora Árvore da Vida. Aí confunde igreja local por Árvore da Vida. Eles vendem aqueles livrinhos que tem da editora Árvore da Vida, que tem umas uvinhas, né? Eu tenho alguns livros dele, e você pode dizer, para que você tem isso? Bom, para quem estuda e gosta de pesquisar e de ver contradições segundo a Bíblia, você tem que mergulhar no pensamento errado para poder entender o que é que eles estão querendo dizer erradamente e ensinar o certo, tá? Para quem estuda. Então, o pessoal da Árvore da Vida, igreja local, o pessoal que é conhecido, que diz que não precisa de denominação, você está entendendo? O pessoal que se reúne nas casas, né? Usam alguns textos da Bíblia mostrando para você que igreja não tem nome. Você está entendendo? Que igreja é instituição, não é igreja. Você está entendendo? É esse movimento aí que eu vou falar hoje, certo? E historicamente, certo? Eles começaram através de um chinês chamado Watchman Nee, certo? Tem vários livros, esse homem tem vários livros escritos, certo? Já morreu, né? Ele morreu dentro de uma cadeia exilado, certo? Por causa do comunismo, foi exilado. Watchman Nee. Porém, o Watchman Nee, certo?
não deu muita proporção no sentido de agrupar pessoas, mas o seu discípulo, chamado Witness Lee, certo? Outro chinês, que era pregador cristão, que era da denominação Igreja dos Batistas do Sul. O Witness Lee era dos Batistas do Sul, era batista, pregador, né? Então ele ensinava a palavra. Esse Witness Lee converteu-se através da pregação de um pregador chamado Percy Wang, certo? E este homem foi quem deu muita proporção a este movimento, a esta seita, que ela tomou uma proporção extraordinária com esse conceito de que igreja não é instituição, igreja é corpo. Igreja é corpo. Hoje nós estamos vivendo uma crise na igreja no geral, que o movimento igreja está muito em alta. Por exemplo, hoje tem um movimento que não é deles, mas tem um novo movimento dizendo o seguinte: eu sou igreja, então eu não preciso ir para a igreja alguma, eu já sou a igreja. E não é bem assim. Você está entendendo? Não é bem assim, meus irmãos, preste atenção. Não é porque eu sou igreja que eu não precise estar indo a uma igreja. Se eu sou igreja, eu vou sentir prazer em quê? Eu vou sentir prazer em quê? Em me reunir com os irmãos numa instituição séria. Porque a igreja se institucionalizou, se tornou uma instituição. Porque tudo de Deus, certo? É lógico, tem que ser correto. As coisas não podem ser assim, de qualquer maneira. Por exemplo, você tem um prédio desses aqui, você não pode dizer assim: eu construí esse patrimônio, e você vai e começa os cultos sem dar uma satisfação à lei. A igreja, a instituição, entendeu? Ela não é herética, como eles colocam. A igreja, instituição, tem CNPJ e tudo certinho conforme a lei, entendeu? Ou seja, a instituição igreja não salva, logicamente. É lógico, se o arrebatamento da igreja for agora houver o arrebatamento da igreja agora, vai subir nós, todo o patrimônio fica, não é verdade? Logicamente, mas nós precisamos do ambiente patrimônio denominacional para nos reunirmos no ensino da palavra, na pregação da palavra, na adoração a Deus, na oração ao Senhor. É para isso que é necessário. Por exemplo, você acha que Jesus não... Para eles, igrejas são pessoas. Lógico, mas a Bíblia fala que igreja tem duas conotações para a igreja. Igreja, pessoa orgânica, corpo, que com outras pessoas se torna o corpo de Cristo. E igreja, instituição. Você acha que na época de Jesus não tinha instituição religiosa? Existia sim, e se chamava o Templo de Salomão, certo? Jesus frequentava o Templo de Salomão, sem falar as sinagogas que existiam nas províncias ali ao redor de Jerusalém. As sinagogas que eram mais ou menos como se fossem congregações do Templo de Salomão na época. É um exemplo, quer dizer que é congregação, entendeu? Não tenho a informação agora para dizer que eles, na cabeça do judeu, do israelense, tenha esse pensamento de que sinagoga seja uma congregação e o Templo de Salomão fosse a igreja mãe. Não existe essa informação. Agora, que existiam sinagogas, pequenas igrejas nas províncias para atuar naquela comunidade, existia sim, como existia a igreja, o Templo de Salomão, aquele grande templo, que eles faziam o quê? Cerimônias maiores. Nas sinagogas, eles se reuniam para estudar, entendeu? Para estudar, para ler profecias, para debater. E no Templo de Salomão, geralmente eles usavam o Templo de Salomão para fazer sacrifícios, entendeu? Levar o animal, o pobre levava a pomba, né? O rico, que conseguia, que tinha mais condições, levava a ovelha para o sacrifício no Templo de Salomão. Então o Templo de Salomão é como se fosse um ponto de romaria, certo?
naquela época de Jesus, era como se fosse um ponto de romaria, onde todas as províncias, certo? E os povos iam se reunir naquele templo para poder sacrificar diante do Senhor. Aí, esta seita afirma que não precisamos mais de instituição religiosa. Está errado, isso não está de acordo com a Bíblia, né? Um outro texto que a gente deve observar sobre isso aí, que é para abrir os nossos olhos, é em 1 Coríntios 11, eu não esqueci, viu? 1 Coríntios 11, versículo 14. Que encontrei, ainda bem que na minha Bíblia tem, irmãos. 11:14. A própria natureza das coisas. 1 Coríntios 11, versículo. Perdão, gente, é 2 Coríntios. Estão parecidos que a gente acaba confundindo, mas é 2 Coríntios. É só mudar, é só partir para o outro canal, viu? Canal 1, canal 2, tá? Não tem nenhuma heresia em errar, não. 11:14. 2 Coríntios. Isto, diz aqui, isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, se disfarçar, se camuflar, é tudo o mesmo termo, tá? Tudo mesma conotação. Camuflar, disfarçar, se prefigurar, se transfigurar em anjo de luz. Aqui nesse momento Paulo está falando dos falsos apóstolos, tá? E tem tudo a ver com esta seita. Tem tudo a ver com essa seita, porque eles se fazem. Não estou falando aqui de pessoas inocentes, estou falando daqueles que têm capacidade mental de entender, que está no meio deles, mas erroneamente ensina errado. Jesus faz uma pergunta aos que ensinam errado, está na Bíblia: pode um cego guiar outro cego? Jesus fez essa pergunta, não fez? Não está na Bíblia? Pode um cego guiar outro cego? Pode não. Tendo um buraco na frente deles, os dois caem. Coloca eles na Avenida Paulista, no momento de pico, muito carro passando, coitado de um cego para atravessar outro daquela rua, vai ser uma tragédia. Concorda comigo? Então, um cego não pode guiar outro cego. Então, a pessoa que está ensinando este tipo de ensinamento que eles dizem, que igreja é só corpo, que igrejas são pessoas isoladas e não instituição, é um cego guiando outro cego, tá? E ambos vão cair no buraco, que é o inferno, logicamente, tá? Então, vamos partir agora para os pontos para a gente ir terminando, certo? Que é bem básico, olha só. Primeira coisa, eles têm um grave problema de interpretação da Bíblia. Preste atenção no que é que o apóstolo Pedro diz. Se alguém puder ir ler para mim, eu gostaria muito que a turma que está lá atrás viesse para frente para a gente participar junto, ler a Bíblia juntos, porque aí fica melhor, tá? Vocês vindo para frente, fica melhor para a gente estar aqui juntos, né? Não fica tão distante, certo? Eles têm um grave problema. A igreja local, ou árvore da vida, como são conhecidos, mas não são árvore da vida, igreja dos irmãos, eles têm um grave problema de interpretação da Bíblia. Meus irmãos, como é perigoso a pessoa interpretar a Bíblia de forma pessoal. É perigosíssimo, é terrível. Você sabe qual é o perigo? Quer que eu lhe diga o perigo? Qual é? É que a pessoa, quando ensina errado, com seu achismo, com seu modo de achar e pensar naquele texto, além de estar transferindo uma mentira, ela está se colocando na posição de mestre.
Vocês já viram o que é que Tiago disse? Tiago 2, verso 1, que nós lemos domingo aqui. Tiago disse o quê? Amados irmãos, não sejam mestres em si mesmo. Não é verdade? Cuidado para que a pessoa não seja mestre em si mesmo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Meu irmão, tenha cuidado. A Bíblia está aí para você ler, tá? Mas a Bíblia também existe para você, dicionário existe para você buscar, entender melhor o que aquela palavra está querendo dizer. A gramática também existe, toda uma questão. Então a gente não pode dizer assim, o Espírito Santo me ensina tudo. Tudo bem, meu irmão. O Espírito Santo lhe ensina dentro da capacidade que você tem, dentro do conteúdo que você tem, meu irmão. Não vamos aqui tapar o sol com a peneira, amém? Vocês estão compreendendo? Se eu tenho um conteúdo bem fraquinho, no sentido de conhecimento, vamos imaginar, a pessoa estudou até o 4º ano primário. Não estou desfazendo de ninguém não, amém? Vocês estão entendendo aqui? Por favor, meu amor de Deus. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa que está me orgulhando de nada. Eu sou uma pessoa pé no chão, tá? Por isso que eu nem me preocupo. Mas eu estou dizendo assim para a pessoa não entender o que é que eu estou querendo dizer. Se a pessoa tem o quarto ano primário, ou então ela só sabe apenas ler, apenas aprendeu a ler, o conteúdo dela é essa. O Espírito Santo vai ensinar ela com este conteúdo, meu irmão. Você está entendendo? Aí você pega um juiz formado em direito, entendeu? Outro extremo. Um juiz formado em direito, o camarada tem filosofia na cabeça dele, ele tem formação, ele tem formação de história, certo? Ele é professor. Aí quando ele for pegar a Bíblia, ele crê nisso, nesse Deus vai usar ele com este conteúdo que ele tem. Quer dizer, vai ser um uso muito mais forte. Compreendeu, irmão? Não é que Deus vai fazer acepção. Deus vai usar cada um com o seu conteúdo. E Deus vai usar e a pessoa vai ser uma bênção, amém? Mas Deus vai usar. Então, a gente não pode, tem que ter cuidado, porque olha o que é que Pedro diz aí. Por favor, alguém lê para mim. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e versículo 21. Cuidado ao fazer interpretações. Se você tem um pouco conhecimento, busque um dicionário, busque compreender todo o capítulo, leia 10 vezes o capítulo, até entender o que é que realmente está dizendo. Se tem uma palavra que está lhe deixando embaçado, vá no dicionário, pega o dicionáriozinho, pega aquele significado daquelas palavras para saber, para não falar besteira. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Alguém pode ler para mim? Eles têm um problema grave de interpretação, tá certo? A igreja local. A palavra alucidação significa também interpretação. É a mesma coisa, tá certo? Então, ou seja, nenhuma parte da escritura da Bíblia, ela pode ser particularmente entendida e ensinada do jeito que eu acho que eu penso. E você que estiver ouvindo a pessoa falando uma heresia dentro do texto, eu penso assim, e você sabe que não é daquele jeito, corrija a pessoa. Se ela não se deixa corrigir, ela é rebelde. E a Bíblia fala que o rebelde é feiticeiro. E a Bíblia fala para onde vão os feiticeiros. Está lá em Apocalipse 21, 8 e Apocalipse 21, a partir do 10. Para onde vão os feiticeiros? Então, viu? Rebeldia é igual a feitiçaria. Então, se a pessoa diz assim, eu acho assim, eu penso desta forma, e está errado, certo? Essa pessoa tem que ser corrigida. Se ela não se deixa corrigir, ela é rebelde. Se ela é rebelde, ela é feiticeira aos olhos de Deus. Se ela é feiticeira aos olhos de Deus, Apocalipse diz para onde vai os feiticeiros. Tá? Vamos lá. Então eles fazem particular a interpretação do texto, qual a irmã leu agora. Não podemos fazer interpretação particular do texto conforme a indicação do apóstolo Pedro, que andou com Jesus. Nós não podemos. Aí ele diz o seguinte, aquele desafio. Nas reuniões da igreja local,
de Witness Lee, certo? Há o costume, olha como é que eles leem a Bíblia. Há um costume lá dentro. Eles leem a Bíblia de forma diferente e particular. Interpretação, ou seja, é o chamado orar-ler. Eles têm uma particularidade de pegar a Bíblia e chamar de orar-ler, né? Uma espécie de vã-repetição, certo? É uma espécie de vã-repetição. Orar-ler quer dizer o seguinte: eles pegam a Bíblia e ficam recitando a Bíblia, orando e lendo, orando e lendo, orando e lendo, certo? E ficam fazendo particulares interpretações daquilo que eles estão lendo. Aí eles fazem conferências, botam os pensamentos deles, alguns certos, a grande maioria totalmente herética e humana, pensamento próprio, que é um perigo, certo? A gente não pode fazer isso. Então eles fazem isso chamado orar-ler. Olha, para quem gosta da Bíblia, existem duas ferramentas que a gente tem para quem quer assim se aprofundar muito e tem a preocupação em não falar besteira. Tem duas ferramentazinhas que ajudam a gente. Uma é chamada hermenêutica, certo? A hermenêutica se chama a capacidade de interpretar o texto. É parecido com quem faz letras e pedagogia, que faz que faz as interpretações do texto, tá certo? A primeira ferramenta é hermenêutica. Eles não usam hermenêutica para interpretar o texto. Isso é errado, certo? A hermenêutica é a capacidade de você entender o contexto, que época foi, certo? O que é que o camarada estava querendo dizer naquele momento, para que eles disse. E a segunda ferramenta, exegese. É dois bichos de diferentes nomes, né? Exegese do texto. A exegese também é a capacidade de você se aprofundar no texto e saber todas as coisas concernentes àquele texto no original, tá entendendo? Qual é a língua original ali? Por exemplo, as pessoas hoje fazem, vou dizer para você como é preocupante essa questão da originalidade do texto. Vou dar aqui para você entender, certo? A palavra amor na Bíblia. Tem amor na Bíblia? Não tem? Mas tem, cada momento a palavra amor ela tem uma conotação diferenciada do significado do que é amor. Por exemplo, o amor ágape. Ágape é uma palavra grega. Então, em dado momento, a palavra amor se atribuindo ágape ao amor de Deus, certo? Para com os homens, está falando em texto tal. Já no outro texto, como por exemplo, um texto de casal, fala de amor. Só que é outro tipo de amor, não é o amor de Deus para com os homens. O amor para com o casal, na palavra grega, se chama eros, que é a palavra erótica. Então a palavra grega para amor casal é eros. Tá vendo? Aí, tá vendo como é a diferença? Então a pessoa não pode dizer, olha, você vai imaginar, você está ensinando a Bíblia, você usar um texto de amor que fala de casal para falar o amor ágape de Deus, não tem nada a ver. É perigoso, entendeu? Pode ser que tenha um exemplo, mas não é o mesmo amor. O amor filéu está na Bíblia. Filho para com pai, filho para com pai, está entendendo? O amor dos filhos para com o pai, filéu. Então tudo isso está na Bíblia. Aí você diz, isso é uma besteira muito grande. Faz particular interpretação como essa seita faz, que você vai ver a bomba que você vai pegar no dia do juízo final, porque você decidiu ser mestre de si mesmo. Compreendeu a seriedade da coisa? Então a gente, quando for pegar a Bíblia, a gente tem que ter temor e tremor, né? Ler com amor, com temor e tremor a Deus, pedindo a Deus que ensine bem direitinho. Se não estiver compreendendo, peça ajuda, meu irmão. Peça ajuda para poder ficar mais fácil, né? A crença deles é mal interpretada. Quer dizer, eles usam dizer, viu, lá dentro da seita deles, eles usam dizer assim: a letra mata, mas o espírito vivifica. Você já viu isso? Eu já vi muita gente usar isso. A letra mata, mas o espírito vivifica. O que é que significa a letra mata e o espírito vivifica? Quando você lê esse texto que Paulo falou sobre isso, você pensa de cara que Paulo está dizendo assim: olha, não dê razão, não fica olhando para a letra da Bíblia, não. Você tem que
apenas ouvir a voz do Espírito. Isso aí é um ensinamento humano que alguém fez a interpretação. Mas quando você vai ler a Bíblia, você vai entender o que é que Paulo estava querendo dizer. E vamos chegar já lá, certo? Eles usam esse termo, a letra mata, o Espírito vivifica. Lembremos que o conteúdo da Bíblia não foi, como disse Pedro, não foi de particular interpretação. Agora vamos para o item 2. O que dizer das crenças e práticas deles? Quais são as crenças e práticas da igreja local, Árvore da Vida? Certo? Vamos imaginar que um dia você está na sua casa, tomando aquele café, ou então jantando, ou almoçando, e de repente alguém bate na sua porta. E é o pessoal da igreja local, vendendo os livros dele. E aí eles mostram vários livros, que eles são bem organizados, muitos livros, né? E aí você se encanta, porque você tem sede e fome de Deus. Aí você vai, se você não tivesse o entendimento de quem são, você vai comprando os livros, vai absorvendo aquele conteúdo errado. Daqui a pouco você está dando problema dentro da igreja que você pertence, entendeu? Daqui a pouco você está dizendo que a igreja todinha está errada e que aquele conceito está certo. Para você ter uma ideia, eles entraram numa crise uns anos atrás aí, entraram numa crise. Nunca se imaginou que eles pudessem ter um racha, dividir, né? Um racha. Nunca se imaginou isso, porque tinha dois líderes, era o Witness Lee e o outro líder que eles tinham, o tal de Dong Yuan. Eles são uma seita que vem lá do contexto oriental, né? Então eram esses dois líderes que eles tinham como um máximo. E houve uma desavença entre os discípulos desses dois líderes, que é da mesma movimento, e eles se dividiram. Engraçado, interessante é que eles pregam para você que não pode ter divisão e que as igrejas denominacionais são divisões. Eles pregam que todo mundo é dividido. A Batista é dividida, não sei quem, a Assembleia de Deus é dividida, não sei quem, e está tudo errado, meu irmão. Como é que a gente é dividido se a gente fala o mesmo Senhor? Certo? A gente tem a mesma fé. Nós não somos divididos. Agora eles, de tanto falar em divisão, acabaram se dividindo. Eles mesmos se dividiram. Quer dizer, entraram em contradição com o que eles pregavam, né? Mas acompanha aí, irmãos. Então, eles têm crenças erradas. A igreja local, eles não proíbem as pessoas de lerem a Bíblia, não, tá certo? Eles não fazem proibição dos seus seguidores ler a Bíblia, não. Mas incentiva seus membros a praticar aquilo que eu falei agora há pouco, o orar, ler. Só ora e lê, até dizer que o Espírito Santo deu um entendimento. E eu já tratei para vocês que não é bem assim. Pedro diz, vou repetir, dá ênfase, tem que dar ênfase. Pedro diz, não, a profecia, a escritura não é de particular interpretação. Vamos ter cuidado, certo? Vamos ter cuidado. Como se fosse uma espécie de repetições, certo? Porém, estes ainda afirmou que a letra é morta. Vamos ver aí onde é que Paulo fala sobre a letra. Mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. O que é que Paulo estava querendo dizer com isso? Será que Paulo estava dizendo mesmo que nós não devemos ler a Bíblia e só crer no Espírito Santo? Será que era isso mesmo? Vamos ver, né? Quem pode ler aí com voz de trovão? Verso 6. 2 Coríntios 3, verso 6. Só o versículo 6. Primeira parte do texto, por favor, irmã Jéssica. A primeira parte do texto, o que é que ele fala aí? Começando. Segura. O qual nos capacitou como ministros de uma nova aliança. Segunda parte, ele fala. O que é que Paulo está falando então? Está falando de aliança, né? Não está falando de aliança? Continue, o que é que ele diz mais? Terminando aí, ele diz o quê? Não da letra. Aliança da letra. Pode continuar. E do Espírito.
O que é a aliança da letra e a aliança do Espírito, que Paulo está se referindo e diz todo o capítulo. Chegar em casa, eu desafio você a ler todo o capítulo, que você vai ver que está falando de aliança. O que é a aliança da letra e o que é a aliança do Espírito? Muito simples. Paulo está se referindo ao Antigo e ao Novo Testamento. Paulo está dizendo que na antiga aliança os homens confiavam nas profecias, os homens confiavam nas promessas do Antigo Testamento, confiavam em Moisés, confiavam na crença judaica. E aí Paulo está dizendo, olha, isso já passou, isso aí só fica morto. Nós agora temos uma nova aliança, vinda pelo Espírito Santo através de Jesus. Você está entendendo? Ou seja, a antiga aliança, que é só a letra, não pode ficar sem a condição do Espírito, porque a aliança só com a letra é morta. Agora a aliança com o Espírito Santo, a aliança, está entendendo? Com o entendimento do Novo Testamento é vida. É vida, ou seja, a pessoa que só fica com a crença baseada no Antigo Testamento está pela metade. Quando ela vai para o Novo Testamento, que explica todas as alianças de Deus que está no Antigo Testamento, que é cumprimento em Jesus, o que é que ele quer dizer com isso? Ele diz com isso que vivifica a pessoa. Ou seja, quem fica só com uma letra do Antigo Testamento está morto. Quem fica com os dois, o Antigo e o Novo Testamento, com o entendimento que Jesus trouxe, está vivo. Certo? É isso que ele está dizendo aí. Então o significado é muito simples. O texto afirma duas coisas básicas. O Velho Testamento é impróprio sem a suficiência de Cristo, ou seja, a letra representa o Velho Testamento, com Moisés e os israelitas. E o Espírito representa a nova aliança de Cristo, que foi revelada a nós. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, ô irmão fulano de tal, para de ler isso aí. Você só precisa agora orar, entendeu? E que o Espírito Santo vai lhe dizer todas as coisas. É mentira, não é isso não, meu. Não é isso não. Bom? 3. Como Deus recomenda a leitura da Bíblia? Você sabe como é que Deus recomenda a leitura da Bíblia? Está na Bíblia. Neemias capítulo 8, verso 8. Vamos lá? Amém. Neemias capítulo 8, verso 8, a recomendação de como se deve ler a Bíblia. Quem abrir primeiro pode ler, viu? Neemias 8, 8. Vamos se preparando, anote aí, porque você pode ter encontrar um destes e ter que ter uma conversa com ele, não é um debate, é uma conversa. 8:8. Neemias 8:8. Olha, lendo Neemias, estava lendo para o povo a palavra da lei. Ele não estava lendo a palavra dele, não. Vocês estão entendendo? Neemias estava lendo a lei de Moisés e estava traduzindo para as pessoas de Israel o que é que Deus estava dizendo. Não era Neemias citando o livro dele, não. O livro de Neemias só foi escrito depois que passou esse momento, tá? Então Neemias estava lendo o livro da lei de Moisés e estava trazendo entendimento ao povo sobre o livro de Moisés. É isso aí. Então a Bíblia não pode ser entendida de qualquer maneira, ok? Ela tem que ser traduzida, ela tem que ser bem interpretada, né? Tem que ser bem aplicada, tá certo? É assim que a Bíblia tem que ser feita, como Neemias aí, como Deus traz referência para nós. Devemos ler a Bíblia e interpretá-la corretamente e não ficar lendo de qualquer maneira. Neemias sabia o que estava lendo.
Então, quando a pessoa fica orar, ler, como faz essa seita, orar, ler, ele sem ter o entendimento, fica orando, lendo, sem entendimento, entendeu? Buscando o entendimento que já tem, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo já nos ensina todas as coisas, mas não dessa forma, não é dessa forma, é que existem ferramentas para a gente estudar, existem igrejas para a gente tirar as dúvidas e pastor também, pessoas que são mestres dentro da igreja que têm a capacidade de entendimento para tirar dúvidas, é para isso, né? De todo jeito, individualmente eu vou lendo e vai entendendo, não é bem assim, ok? Quanto à oração, como é que a igreja local entende a questão da oração, tá certo? Nós vimos problema histórico, nós vimos a questão da interpretação, nós vimos a questão da Bíblia, nós vamos ver agora como é que eles se referem à oração, o entendimento deles da oração. Vamos lá ver? Olha só, primeiro vamos abrir em Mateus capítulo 6, versículo 7, o que foi que Jesus falou sobre a oração. Vocês lembram desse texto? Lá no Sermão da Montanha, que Jesus fala sobre Mateus, Jesus fala lá no Sermão da Montanha sobre a oração, capítulo 6, verso 7, os irmãos têm recordação disso? Quem lembra? Isso. Olha, o que significa a palavra gentil? Para você entender o que é que ele está dizendo aí. Gentil não é uma pessoa que é educada, legal, ele não está dizendo isso aí não. Não é isso aí não. Não é uma pessoa educada, tal, gentil. Existe gentil com L e o outro gentil, tá? Então, gentil aí está querendo dizer a mesma coisa que pagão. Que é pagão? Adorador de outros deuses. Está lá no dicionário. Então, o que é que ele está dizendo aí? Não sejais como os pagãos, que achando que por muito repetirem a mesma frase, a mesma coisa, né? Aí diz o que alcançarão, alguma, né? Alcançarão misericórdia, é isso que ele diz no final? Então, veja bem, serão ouvidos. O que é que eles fazem? Você já viu? Se vocês nunca foram numa reunião, eu já fui investigar uma reunião desse, sentei lá. Povo sem lei, sem nada. Isso, aos gregos, né? Aos bárbaros, né? Aos gregos. Verdade. Quando eles estão orando, sabe como é que eles usam? Eles chamam o invocar o Senhor. Não sei se você já viram. Eles ficam: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né? Meu pai passou um tempo fazendo parte desse igreja. Eita, foi até lá. Eita, meu Deus. Gente, o que é que Jesus está dizendo? Não sejais como os pagãos, não sejais como os gentios, que achando que por muito repetirem, serão ouvidos por Deus. Se eles ficam repetindo a mesma frase, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, estão sendo, é uma vã repetição. Será que Deus está com os ouvidos tapados, que a gente tem que estar repetindo sequencialmente o seu nome, invocando ele? Será que Deus está repetindo? Será que Deus está bobo? É claro que não, tá? É claro que não. Só tem uma maneira que Deus não ouve nossa oração. Tem uma maneira que Deus não ouve a nossa oração, é quando a gente está em pecado. Quando a gente não confessa o pecado, a oração não sobe ao céu, tá? 2, aqui dentro do ponto 2. Nós, irmãos, devemos ser como os bereanos. Vocês lembram dos bereanos? Quem já leu Atos? Quem já leu Atos dos Apóstolos, quando você chega lá no capítulo 17, Paulo teve uma grande dificuldade, assim, entre aspas, que Paulo se garantia, né? Paulo viu um povo extremamente inteligente e examinador da Bíblia, não é verdade? Chamavam-se bereanos. Então não era um povinho besta não. Por exemplo, o camarada chegava falando qualquer bobagemzinha, ó Senhor Jesus, ó não sei o que, muito blá blá blá, entendeu?
Aí esse povo fazia o seguinte: vamos ver onde é que está na Bíblia esse negócio aqui, vamos ver onde é que está na lei, vamos ver onde é que está nos profetas. Espera aí, deixa eu conferir se o que esse homem está falando está aqui escrito mesmo. Abra aí para você ver em Atos capítulo 17, versículo 11. Os bereanos. Meu irmão, Deus convida você a ser um crente bereano. Hoje o povo convida muito os crentes a ser muita coisa, não convida? Seja um adorador, amém, né? Seja isso, seja aquilo. Mas eu quero dizer para você que Deus também quer que a gente seja bereano, viu? Hoje, sejam crentes cristãos bereanos, tá? Atos 17, versículo 11. Vendo? Esses crentes se destacavam mais do que os de Tessalônica. Ou seja, os crentes de Tessalônica eram crentes preguiçosos que não ficavam a conferir na Bíblia o que se pregava. Já os bereanos não. Quando Paulo chegou lá, viu que a chapa era quente, pegando fogo, tostando. Então Paulo teve que mostrar serviço, que os camaradas conheciam e iam lá no ponto. Aqui, pá, estavam de olho, estavam atentos. E eram todos os dias verificando a escritura. Todos os dias, não é uma coisinha assim de vez em quando, no domingo. Não, todos os dias. Está escrito aí. Então nós temos que ser, irmãos, crentes bereanos. Os crentes bereanos não se deixam levar por todo o vento de doutrina, amém? Não deixa se levar por todo o vento de doutrina, qualquer conselho. Vai verificar se realmente aquilo que está dizendo está na Bíblia e é daquele jeito mesmo que está na Bíblia. Que às vezes a pessoa dá até referência da Bíblia, mas ela não dá a interpretação certa. Ela está usando o texto da Bíblia, certo? E dando uma explicação totalmente diabólica. Tem pessoas que fazem isso. Pode fazer isso, né? Então já falamos que eles gostam de estar repetindo, certo? Vamos abrir aí. Eles só que eles usam como, só para acrescentar, eles usam como base sobre o invocar o nome do Senhor, que é bom a gente verificar. Se nesses dois textos as pessoas do Novo Testamento estão repetindo, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vamos ver aí, dois textos bem básicos: Atos capítulo 2, versículo 21 e Romanos capítulo 10, versículo 13. Vamos verificar se os cristãos primitivos, os cristãos do Novo Testamento, os seguidores de Jesus, eles ficavam repetindo: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Será que eles faziam isso? Vamos ver? (2:21) de Atos e 10:13 de Romanos. Quem abriu aí pode, quiser me ajudar. Alto, viu? No pau ímpar. Vamos lá. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pronto. Me diga uma coisa. Avalie você, olhe nesse versículo aí. Onde está que a gente tem que ficar repetindo direto ó Senhor Jesus aí? Não. Está dizendo o seguinte: é quanto à salvação, a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Está falando o seguinte: aquele que chamar, que é a mesma coisa que invocar, clamar, aceitar ao Senhor Jesus será salvo. É sobre isso. Não é que a gente vai passar o dia todinho como um mantra do budismo, que é um mantra. Aquelas pessoas ficam cantando a mesma coisa, repetindo e revirando os olhos. Não é um mantra. Aí está dizendo o seguinte: aquele que clamar, aquele que pedir a Jesus que lhe salve, ele lhe salvará. Só. Romanos 10:13. Vamos verificar se em Romanos, que eles usam muito esses textos. Vamos verificar. Foi lido, né? Aquele que invocar. Foi lido Romanos agora, não foi? Lido? Não foi? Foi Atos, né? Então vamos para Romanos. A mesma coisa. Pronto. Então, se maravilhoso aquele que será salvo. Pronto.
ficou lindo, maravilhoso. Mesma coisa, certo? Aí eu te pergunto, onde está em Romanos aí nesse texto que eles usam e que nós devemos estar repetindo, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o dia todinho? Não tem. A mesma coisa, o capítulo 10 fala de salvação da alma. É você, uma vez que aceita Jesus, você está salvo. Só. Isso. Pronto. Salvação eterna. Não está falando numa invocação para que a pessoa fique o dia todinho repetindo a mesma coisa, como Jesus disse, não use de vã repetição. Né? O que é que a igreja local pensa sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Sobre Trindade. Vocês têm ideia? Nossa, gente, é horrível. É horrível. Qual é o nosso entendimento? Qual é o nosso entendimento? Tem muita gente, tem até crentes às vezes das igrejas que se confunde com o negócio de Trindade. Logicamente que a palavra Trindade, ela não existe nas Escrituras, mas existe a manifestação dos três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por exemplo, o batismo de Jesus. Tá? A palavra Trindade foi trazida pelos os pais da igreja para que pudesse dar mais conotação ao conhecimento da igreja. Mas isso não difere nada que não exista a Trindade. Então, o que é a Trindade? O Pai, que é Deus, o Filho, certo? E o Espírito Santo. Eles são um, certo? Eles são um, porém, distintamente. Não quer dizer que são a mesma pessoa, como eles colocam aqui. Distintamente quer dizer o seguinte: existe três que têm o mesmo pensamento, entendeu? Que têm a mesma essência, certo? Que têm o mesmo poder. Mas não é, por exemplo, um só com três cabeças, não. São três separadamente, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gente, sabe o que é que eles ensinam? Preste atenção como é herético. Eles ensinam que o Pai se torna o Filho, que o Filho se torna o Pai, que o Pai se torna o Espírito, que o Espírito se torna o Pai, que o Espírito se torna o Filho, que o Filho se torna o Espírito, e assim vai uma misturada danada. É tudo se tornando. É como ele diz, eles usam até a teoria, está no livro deles. Tem um livro chamado, o nome do livro é A Economia de Deus. O nome do livro é A Economia de Deus. Isso mesmo. Eu tinha esse livro e eu verificando, vi a heresia lá. A Economia de Deus, página 13. Eles falam que se torna como ser humano. Eles dizem até os seres humanos. Seres humanos, não existe um monte de ser humano, é tudo igual. Então a mesma coisa é Deus, eles dizem. Que se torna, não é assim. Está vendo? Então, isso não é bíblico. Deus se tornou Jesus, que se tornou Jesus, se tornou o Espírito, e vice-versa. O Espírito que se tornou Jesus, que se tornou Deus, o Pai. Não, o Pai Deus, o Filho e o Espírito Santo. Os três, né, formam um, mas são distintos, certo? Separados com o mesmo poder, com a mesma essência. Tá bom? No livro A Economia de Deus, página 13, que tem esta infeliz heresia deles. Para terminar, vou falar de um outro livro deles que eu pesquisei, certo? Eu tenho lá em casa uma aula do irmão Otmani, né, que já morreu, e ele ensinou uma heresia que é perigosa. Preste bem atenção. Sobre o que é o pecado. Olha, do jeito que ele coloca lá no começo é muito maravilhoso. Por exemplo, os pecados e o pecador. Está certíssimo, aí não tem nada errado. Tem alguma coisa errada? O pecado é uma coisa, os pecados é a consequência do pecado que se originou lá em Adão, correto? E o pecador que é o indivíduo, está tudo certo. Porém, meu amigo, o problema é que ele diz que o pecado é o próprio Satanás, é o ser Satanás. Meu irmão,
Onde está o pecado? Vamos trabalhar aqui. Aonde está o pecado, irmãos? Para a gente terminar. Os irmãos sabem onde é que está o pecado? Na nossa natureza, irmão. O pecado está na nossa. Quem produz o pecado é a natureza humana. Veja bem a heresia. Se Satanás é o pecado, irmão, Satanás está onde? Está dentro da natureza humana. Satanás está dentro dos homens. É isso que eles estão ensinando. Que triste. Não tem nada a ver. Satanás é o tentador. Satanás não é o pecado que está na natureza humana. Paulo disse que o homem, o ser humano, ele se inclina para quê? Para as obras da carne. Certo? Ele se inclina, ou seja, nossa tendência como seres humanos é o quê? A nossa tendência é querer fazer o que é errado. Mas aí, quando a gente tem o Espírito de Deus, não é verdade? Aí o Espírito de Deus nos dá aquele entendimento que nós não devemos fazer determinada coisa, dá o temor ao Senhor. Mas quando eles dizem que o Satanás é o próprio pecado, e é isso que eles estão ensinando dentro da igreja deles, dentro do movimento deles herético, o que é que eles estão querendo dizer? Que as pessoas que têm natureza do pecado estão com Satanás. A mesma coisa foi Jesus, lá no capítulo 4 de Mateus, certo? No capítulo 4 de Mateus, o que é que aconteceu lá? Jesus foi tentado, não foi não? Pronto. Se na teoria deles Satanás é o pecado, então quer dizer que Satanás estava dentro de Jesus? Porque Jesus sentiu fome, tentação de comer, e não podia comer, não devia comer naquele momento? Porque Satanás mostrou todos os reinos, porque Jesus estava debilitado e Satanás estava dentro dele? Não, a Bíblia mostra lá que Satanás estava fora dele, estava tentando ele ao derredor, como diz lá em 1 Pedro, se não me falha a memória, capítulo 5, que o diabo está onde? Não é dentro da pessoa, não é na natureza do pecado. O diabo está ao nosso derredor. Então é heresia do irmão Otmani, que escreveu na sua aula, dizer que o homem habita nele a natureza do pecado. Uma vez que o pecado é Satanás, então Satanás está dentro do homem. Isso não é verdade, é uma heresia e não é de Deus. Não creia assim, amém? O pecado é a origem, a queda que o homem teve lá em Adão. Os pecados, que é no plural, é a consequência da queda do homem lá de Adão. O homem produz pecado por causa do pecado que foi lá de Adão, certo? E pelo pecado vir a origem de Adão e o homem ter o pecado, produzir o pecado, ele é o que? Pecador, tá certo? E ele sendo pecador, um dia ele encontra Jesus e Jesus o transforma numa nova criatura, numa nova pessoa, certo? E aí ele passa a ser um pecador justificado, certo? Ou seja, ele não deixa de ter sentimento de pecado, mas ele começa na vida cristã a sentir temor a Deus e combater o pecado, certo? Porque agora ele é uma nova criatura e tem o Espírito Santo dentro dela. Amém? Então vamos aqui concluir a nossa aula de hoje.